Efésios no capítulo 2. A bendita palavra do Senhor nos diz o seguinte a partir do verso 3. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesta passagem, porque nela nós aprendemos sobre uma salvação que é fundamentada na soberania do Deus Pai, que é realizada pelo Deus Filho e que é consumada, selada pelo Deus Espírito Santo. O capítulo 2 de Efésios fala sobre a Trindade Santíssima na execução, planejamento, execução e consumação da salvação dos eleitos. Hoje nós vamos falar sobre solos Christus, ou somente Cristo. E nós vamos ver que nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa salvação ela tem um único fundamento, o próprio Deus, em especial a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, que por meio dele, por meio do seu sangue, do sofrimento da sua carne, nos foi conquistada grande salvação. E a partir disso nós vamos meditar sobre esse tema da reforma que é somente Cristo. Diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra nesta manhã e pedimos ao Senhor que a esclareça para nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine as nossas mentes e venha ao profundo do nosso coração com a Tua Palavra, que é a Sua espada, para trazer discernimento, para trazer transformação, para aumentar a nossa fé, para nos conduzir a Cristo. E que assim nós sejamos edificados como igreja, como famílias e como pessoas. Que conheçamos mais uma vez a glória de Cristo, que possamos contemplá-lo, ó Deus, e que Ele seja suficiente para nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então, irmãos, nós já falamos aqui sobre somente a graça, somente a fé, começamos somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. Foi o que nós estudamos até a semana passada. Hoje, então, nós chegamos a este quarto sola,
Solos Cristo, somente Cristo, só Jesus. E tudo isso está dentro dessa visão reformada de que a salvação pertence ao Senhor. E ela é revelada nas Escrituras Sagradas, não apenas a salvação, aquilo que devemos crer para ela, mas como devemos viver, uma vez que somos salvos, que ela é por graça somente, não é meritória, não se conquista, não se compra, não se merece salvação, ela é dada gratuitamente, justamente a quem não merece. Quanto menos merecimento, mais graça. Somente a graça é a que nos salva. Depois nós vimos que somente pela fé é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos justificados, como nós lemos em Romanos 5:1. A fé que nos foi dada por Deus é o que nos faz acessar a graça salvadora de Jesus Cristo. Agora nos colocamos aqui diante desse texto tão claro e tão esclarecedor a respeito de quem é o fundamento da nossa fé, o fundamento da igreja, que não é uma coisa, é uma pessoa, é Cristo. Os irmãos, se prestaram atenção na passagem que nós lemos, percebem que várias vezes a expressão em Cristo se repete. Fomos predestinados em Cristo, escolhidos em Cristo, selados em Cristo, salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos filhos. Então, o centro de tudo isso, da nossa salvação, está justamente na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquilo que é aquele que é suficiente para a nossa salvação. Então, vamos pensar aqui nos solas que nós já aprendemos. Sola Escritura. A respeito de quem as Escrituras falam, por que ela é tão importante? Porque só por ela nós conhecemos a verdadeira fé evangélica, a salvação e a maneira de viver. Quem as Escrituras nos apresentam? Sobre o que é as Escrituras Sagradas? O próprio Senhor Jesus Cristo, conversando certa vez com os fariseus, ele fala: vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras Sagradas falam de um único personagem. Elas se centram em revelar uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Cada pequena história que nós encontramos nas Escrituras, em especial no Antigo Testamento, que é cheio de histórias, cada rei, cada salvador temporal que nós encontramos ali, serve para nos apresentar uma única pessoa, o grande Salvador, o grande rei, o grande sumo sacerdote, o grande profeta que iria se manifestar na plenitude dos tempos, Cristo Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia, falando dos rituais, do templo, dos sacrifícios, tudo isso serve para que em tipo nós conheçamos aquele que é a realidade. Mais uma vez, tudo que observamos sobre o culto, os rituais, os sacrifícios, as festas, nos levam para uma única pessoa, Cristo Jesus. O Novo Testamento, que é a explosão do conhecimento deste que estava no Antigo Testamento em oculto, mas agora manifestado, fala-nos apenas de uma pessoa, Cristo Jesus. Quando o homem pecou, e no capítulo 3 o Senhor sentencia este homem às consequências do pecado, o Senhor não o deixa sem esperança. No capítulo 3, no versículo 15, então nos é prometido um Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo. E de lá para cá, desde o capítulo 3 em diante, de Gênesis em diante,
Tudo isso é a revelação de uma história que culmina na cruz, que culmina em Cristo Jesus. Este é o clímax da história. Tudo se resume a antes e depois de Cristo. A Bíblia, ela termina com o anúncio de uma era nova, quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Não há uma linha na Bíblia, não há uma passagem na Bíblia, não há um livro na Bíblia em que você não encontre propositalmente a revelação de Cristo. Só a Escritura nos revela Cristo. E o sola gratia, somente a graça. De quem é esta graça? Essa graça tem a sua fonte onde? Como é que ela surge? Esta é a graça de Cristo. É a graça salvadora do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Observe que sem Cristo não há graça. Cristo, ele, na sua obra redentora, ele paga para que nós tenhamos de graça a salvação. De certa forma, a salvação é por obras também, não por nossas obras. As nossas obras são nulas, são como os trapos que envolvem um leproso, não servem para nada, são nojentas. Mas a obra de Cristo, a obra consumada do nosso Salvador, quando nós nos encontramos salvos pela graça, por um Deus que não inocenta o culpado, porque é um Deus justo, um Deus que cobra todos os pecados, nós temos que entender que alguém pagou em nosso lugar para que nós tenhamos graça. Então nós conhecemos a expiação de Cristo. Veja como é que termina: por meio de Jesus Cristo. Eleição, justificação, adoção em Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nos deu graça no amado. Quem é o amado? Cristo. Eu poderia continuar aqui esse texto e mostrar que cada uma das doutrinas que nós abraçamos, elas têm o seu fundamento e são efetivas por causa de Cristo. É por isso que a igreja é a igreja de Cristo. Ninguém pode fazer o que Cristo fez pela igreja. Consequentemente, ninguém pode ter da igreja o que é devido somente a Cristo Jesus. É por isso que toda glória, toda manifestação de louvor deve unicamente dirigir-se a Cristo. É por isso que toda pregação deve ser direcionada a falar do objeto da nossa fé, do autor da nossa salvação, daquele em quem fomos escolhidos, daquele por quem fomos salvos, daquele por meio de quem temos acesso à graça, o Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para somente Jesus e mais nada, nós poderíamos fazer aqui algumas aplicações para entendermos como uma igreja reformada, deve olhar para este princípio das Escrituras Sagradas e se reformar e viver de maneira coerente com aquilo que professa. A primeira coisa é muito simples. Nós não podemos de nenhuma forma permitir que a Cristo sejam adicionadas outras pessoas. É por isso que o culto aos santos, seja de que natureza ele aconteça, foi sempre combatido e é proibido para a igreja. É por isso que o culto é desprovido de imagens, até mesmo imagens que significassem o próprio Deus. Quantas vezes os púlpitos de igrejas reformadas estão sendo ocupados por mensagens que não falam de Cristo? Sabe, irmãos, quando eu era seminarista, analisando meus sermões da época de seminarista
e algum tempo, logo depois da formatura, já pastor, são aqueles sermões que você não quer que ninguém ouça, né? Aqueles sermões vergonhosos. Alguns sermões eu sequer citei o nome de Jesus. É interessante, né? Pregando a Bíblia, eu sequer citei o nome de Jesus. Uma vez fazendo mestrado em pregação, e foi aí que, de fato, eu me despertei para isso, meu professor falou o seguinte, um dos meus professores falou o seguinte: olhe, se você termina um sermão e um judeu bate palma para você, você fez alguma coisa errada no seu sermão. Se você termina um sermão e um muçulmano bate palma para você, tem alguma coisa errada no seu sermão. Porque qual é a diferença entre nós e os judeus? Cristo. Se ele concorda comigo, ao final do meu sermão, ou ele se converteu, ou eu preguei como um judeu. Sem Cristo. Legalismo farisaico, colocando pesos que nem eu mesmo conseguia carregar. Esse é um dos erros. Paulo combate a isso lá em Gálatas, quando fala: estão pregando um outro evangelho, um evangelho que anula a cruz de Cristo, que diz ao homem: volte à lei, faça o que é a sua obrigação e você será salvo. Infelizmente, muitos reformados hoje têm confundido reforma, fidelidade bíblica com legalismo. Quando nós tiramos Cristo da nossa pregação, nós estamos falhando e estamos pecando contra o nosso Salvador. Esse é um dos erros. O sermão, a pregação, ela é cristocêntrica. Ela fala da lei de Cristo, juntamente com a fé em Cristo. Porque a lei de Cristo, ela só não nos mata porque nós temos fé em Cristo, que é a única forma de agradar a Deus, apegados ao Salvador. Mas há outras coisas que acontecem. Acontece muitas vezes que os pastores estão aqui falando de psicologia, querendo tratar a alma das pessoas, os seus pecados, com psicologia. A psicologia não cabe para isso. A psicologia não é redentora. A psicologia não fala de Cristo, porque não pode falar. Ela é uma ciência. Ela não está baseada em Cristo. Ou então autoajuda, autoestima. E como nós nos iludimos com isso? Eu também acompanhava, né? Não tenho mais paciência para isso. Outras igrejas e até pastores presbiterianos, que você vai para o culto e sai muito cheio de si. Você aprendeu a como encontrar dentro de você mesmo forças para vencer, para se confortar, para vencer as batalhas. Você se encontra como um Davi, dentro de você tem um Davi. Como isso é errado, irmãos? Porque justamente isso, eu não boto minha fé em Maria, não boto minha fé em São João, São José, eu boto minha fé em mim mesmo. Uma vez um pastor falou: se você está procurando solução dentro de você, está procurando no lugar errado. Dentro de você o que há? Corrupção, fraqueza. Quem em sã consciência, sabendo que há dentro de si próprio a solução, vai ficar em desespero? Quem em sã consciência vai fazer isso? Se houvesse solução dentro de nós, o mundo seria uma maravilha. É por isso que o profeta Joel fala: a salvação vem do Senhor. É de fora. É por isso, irmãos, que esse tempo aqui é precioso. E não é precioso por minha causa, nem por causa de vocês. Ele é precioso porque é o único tempo que nós temos para apregoar Cristo. Que perda de tempo. Imagine, a providência de Deus traz todos nós aqui, nos reúne aqui.
A providência de Deus traz pessoas não crentes e bota sentadas nesses bancos. A providência de Deus traz pessoas aflitas e as coloca aqui. E então a providência de Deus nos dá a sua palavra revelada, que fala sobre Cristo, nos revela uma graça que é a de Cristo, nos oferece uma fé que é a de Cristo. Então eu abro a boca e falo do homem. Eu abro a boca e digo para a pessoa que está desesperada: olha, você tem que achar em você mesmo força. Que bandidagem é essa? Que falta de sensibilidade. Que desperdício da providência. Que negação da suficiência, eficiência do nosso Salvador. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo: Cristo não pode fazer, a Bíblia não tem a solução, então eu tenho que dar uma outra solução, eu tenho que oferecer uma outra salvação, e essa salvação é uma substituição de Cristo, o que a Bíblia chama de espírito anticristo. Troca Cristo por qualquer coisa barata. Ou como fez Esaú, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. O que você deveria esperar quando entra numa igreja? Que aquele que ocupa a palavra fale sobre Cristo. E sobre Cristo somente. Se você não ouvir sobre Cristo, você não será salvo. É a palavra quem diz isso. A salvação vem pelo ouvir. Qualquer coisa, autoajuda, sermões de psicologia, coach, não. Ouvir a palavra de Cristo. É um prejuízo quando você entra numa igreja e não ouve falar sobre Cristo. É um grande prejuízo. Por melhor que tenha sido o sermão, por mais animado que você saiu. E é importante você saber disso. É importante você saber disso. Aprenda a espremer o sermão, seja de quem for. Porque muitas vezes nós saímos empolgados. Já aconteceu isso comigo. Uma vez era mais novo, estava num congresso de evangelização e ouvi determinado pastor. Eu saí empolgadíssimo, animadíssimo. O homem fazia a gente rir, fazia a gente chorar, tudo ao mesmo tempo. E aí eu conversando com alguns colegas, e eles me levaram a torcer o sermão, né? Espremer o sermão. O que saiu? Nada. Eu estava extremamente empolgado com nada. Como uma criança empolgada com fogos de artifício. No final é só barulho e luzes, mais nada. Entenda isso, irmãos, para o bem da sua fé, porque a fé é alimentada por Cristo. Nós temos que ouvir sobre Cristo. Mas eu quero fazer duas aplicações finais a esse respeito, mais pessoais e não tão ligadas à igreja. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 2. No capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do verso 1, Paulo fala o seguinte: a igreja de Coríntios ela era muito exigente com seus pregadores. Uma parte dela, a parte mais ligada aos gregos, queriam pessoas que tivessem grande eloquência filosófica. Os judeus queriam, a parte de judeus, queria que fossem pessoas poderosas em sinais. Paulo dá uma resposta a esses irmãos de Corinto. Ele fala o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus.
pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo era um homem extremamente eloquente. Dizem hoje que um dos homens mais inteligentes do mundo em toda a história da humanidade. O homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era tão erudito, tanto no judaísmo quanto na cultura grega. Era um homem fantástico no que diz respeito à sua intelectualidade e cultura. Imagine você ouvir um sermão de Paulo. Quantas ilustrações maravilhosas, quantas aplicações que ele podia tirar de insights da filosofia, quantas aplicações da lei ele podia fazer, porque era um profundo conhecedor dela. Como deveria ser um espetáculo realmente ouvir Paulo pregando. Ou talvez não, porque Paulo falou: eu deixei isso tudo para lá. Eu deixei a linguagem eloquente, eu deixei toda a sabedoria humana, eu só preguei para vocês Cristo. Ela se enquadra naquilo que eu falei, mas o que eu quero dizer agora para você é que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E nós precisamos voltar a nossa fé a isso, porque nós acreditamos com muita fraqueza na suficiência de Cristo. Imagine um irmão simples, sem erudição, sem cultura, mas profundo conhecedor e sincero, uma pessoa sincera na vivência do Evangelho. Ele sobe ao púlpito, ele fala errado, suas ilustrações são simplórias, ele não conhece muito de cultura geral, mas ele conhece Cristo da Bíblia e o Cristo com quem ele vive. Ele abre a boca e fala de Cristo. Nada de muito empolgante naquilo que ele fala, no que diz respeito à preparação, à eloquência, à obra de homilética em si. Mas ele simplesmente fala do Evangelho, pregando Cristo e esse crucificado. Como é que você recebe isso? No dia que você traz o visitante, logo hoje, não é o pastor que vai pregar. No dia que você traz um colega da universidade, um doutor em física, logo hoje, rapaz, não tem nenhum doutor aqui para pregar. Veja o que Paulo está dizendo. No que diz respeito à salvação, Cristo é suficiente. É por isso, irmãos, que ainda que nós tenhamos que ter o zelo de ter cultura, erudição, isso não é pecado, mas essas coisas não são nada, não são eficientes, não são suficientes, se no centro não tiver uma coisa muito simples para o mundo. Paulo chama de loucura e fraqueza. Cristo Jesus, a mensagem da cruz. Será que ela salva? Será que ela é suficiente? Será que só falarmos do Evangelho será suficiente? Sim, é suficiente. Somente Cristo. A última aplicação vamos encontrar em Filipenses, no capítulo 2 também, a partir do verso 7. Nos diz a palavra do Senhor. Paulo, mais uma vez, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que define Paulo? Se você ler os versículos anteriores, ele fala: eu sou judeu do melhor tipo, da tribo de Benjamim, desde pequeno circuncidado, versado na lei, melhor tipo de judeu. Pode ter igual a mim, mas melhor do que eu não tenho. Lá, Paulo fala que abandonou a sua eloquência filosófica. Aqui ele diz que abandonou a sua antiga religião. E a pergunta é: o que define Paulo? Tudo que era de valor, ele diz que agora é esterco, que ele abandonou tudo. Imagine um homem, ele se desfazer de tudo aquilo pelo que lutou e que lhe é precioso. Seu emprego, seus títulos, seu lugar no sinédrio, a negação da sua própria fé judaica, ser expulso da sinagoga. O que define esse homem agora? Este homem entre os seus pares é ninguém. É ninguém ele. Um indigente, alguém sem identidade de valor. O que define Paulo? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero me unir a ele em seus sofrimentos. O que basta para Paulo? Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Esses dias, o Senhor nos dá sempre grandes oportunidades no carro. E eu quero encorajar aqui os pais a passearem mais com seus filhos no carro. Voltando da casa da minha irmã, passamos ali pela Jacaúna, aquela loja grande de móveis que tem no dia. É Jacaúna ali, né? Nós sabemos que os móveis ali são caros. E a Júlia gosta muito de design de ambiente, essas coisas. Tem um sofá, eu acho que é amarelo lá, aquela azul. Eu jamais colocaria um sofá azul, a não ser que Júlia me obrigue a isso. Mas, enfim, ela olhou aquele sofá e ela falou assim: essa loja e uma outra loja grande deviam combinar para baixar o preço. E aí todo mundo podia comprar. Aí eu falei: filha, mas nem sempre as pessoas compram porque a coisa é barata. Muitas vezes é justamente o fato de ser caro que leva as pessoas a comprarem. Ela não entendeu isso. Por quê, pai? Justamente para ter uma coisa exclusiva em casa. Para quando receber pessoas, as pessoas identificarem que aquilo ali é uma peça cara, exclusiva, que nem todo mundo pode ter. E ela falou: e por que as pessoas fazem isso? Para terem valor. As pessoas, eu explicando para ela, às vezes compram uma roupa que não vale o que ela vale, o que é cobrado por ela, por causa de uma marca. Ela podia comprar uma igualzinha de outra marca. Mas se ela fizer isso, diante das pessoas, ela perde o valor, porque a roupa que ela está usando é uma roupa de pouco valor. Então eu tive uma grande oportunidade ali. Eu falei: Júlia, e todos estavam ouvindo, esse é o grande problema no mundo. As pessoas precisam que as coisas deem valor a elas. A Bíblia nos ensina que o nosso valor está em Cristo. O que importa é quem nós somos em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Solo Christus não é apenas uma doutrina que nos leva a entender que a salvação vem do Senhor. Não é só isso. Mas é que somente Cristo é suficiente para mim.
É só nele que eu tenho valor. Sem Cristo, eu sou um miserável pecador. Posso estar bem vestido, posso usar Malbec, posso colocar um terno Armani, eu posso comer nos melhores restaurantes, posso dirigir o melhor carro que estiver ao meu alcance. Ainda assim, eu sou um miserável pecador. Meu destino final é o inferno. Agora, em Cristo, eu sou filho de Deus. Em Cristo, podem me tirar todas as coisas. O ladrão pode roubar, a traça pode corroer, o ferrugem pode consumir tudo, mas o meu tesouro está guardado em Cristo. Eu posso ficar doente, a lepra pode me tomar, a minha beleza pode se extinguir, as minhas forças podem se acabar, mas isso não muda o fato de que em Cristo eu vivo eternamente. Esse é o meu valor. Hoje eu posso ser amado, amanhã eu posso ser bem-aventurado por ser perseguido por causa da justiça. Eu posso passar pela grande tribulação, eu posso ser morto pela minha fé, mas não podem me roubar a fé em Cristo Jesus. O meu valor está no que Cristo fez por mim na cruz. Opiniões já não me interessam. Não importa se dizem que eu sou feio, bonito. Autoestima é uma coisa que vira balela para mim. Deus me ama em Cristo Jesus. Isso me é suficiente. Uma mulher não precisa ter um emprego para ser importante. Um homem não precisa de títulos para ser importante ou o cargo mais alto na sua companhia para ser importante. Eu não preciso ter um marido perfeito, nem uma mulher perfeita. Eu não preciso ter filhos saudáveis e perfeitos. Eu não preciso viver num mundo perfeito. Eu só preciso de Cristo Jesus. Ele me é suficiente. Então eu fico até disposto a tratar tudo como esterco, algo que não vale nada, comparado ao que Cristo é para mim. Somente Cristo me é suficiente. Nós precisamos crer nisso. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos pelo nosso Salvador. Divino Salvador, poderoso Salvador, único Salvador, que nos escolheu, que nos amou, em quem fomos salvos. Ó Deus, que o Senhor nos faça crer que somente Cristo nos é suficiente. Que nós nos abracemos a Ele e que toda a glória seja dada a Ele somente. Ó Deus, nos faz ver a preciosidade de conhecer Cristo e de estar nele. Louvado seja o teu nome por Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém.